em Buenos Aires com Karina Provini. Esse projeto se trata de escutar histórias de mulheres. Aqui, a protagonista é a história dessa mulher. E esse espaço é um espaço para motivar, para inspirar a você, mulher. Assim que faço esse convite para que você possa vir contar sua história. Sua história é muito importante, sua história é única e tem muitas mulheres desejando escutar a sua história. Com certeza, sua história será motivo de inspiração e de motivação. Vamos ver se já está por aqui Daniela. Olá. Olá, tudo bem? Agora Como sim. está? Muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, Keila. Desculpa aqui uns atrapalhozinhos na comunicação. Não se preocupe, isso faz parte. Eu também não estava conseguindo sair a minha imagem, mas eu não conseguia ver. Saí, voltei a entrar. Isso faz parte de estar em direto nas redes. Dá bem-vinda também a todas as mulheres que aqui estão, esse espaço para vocês. Olá também a todas as minhas queridas companheiras, que sejam também muito bem-vindas a esse espaço. Tenho certeza que a tua história vai inspirar muito, Daniela, vai motivar muito. E, bom, antes de te dar o espaço, Daniela, vamos ver se eu consigo pronunciar bem. Daniela Chespanik. Stephanie, é uma sopa de letrinhas. Daniela está no Rio Grande do Sul. Hoje ela vem compartilhar uma história muito bonita que se chama Essencialmente Nós. Ela vai estar explicando por que ela escolheu esse título para dar essa história. Daniela, que é primeiro serva do Senhor, que é filha, que é esposa, que é mãe e que se sente muito honrada de ser mulher. Que bonito isso. Bom, ela vai estar compartilhando desde a essência dela, porque a Daniela é formada em administração, comércio exterior, é uma profissional de marketing, de relacionamento, especialista em aromaterapia. Ela vai estar explicando tudo isso desde a essência dela. Bom, Daniela, mais uma vez, bem-vinda. Então, vamos começar falando quem é a Daniela? Então, Keila, estou muito feliz, né? E também honrada em estar aqui participando com vocês. Gratidão pelo convite que a Mônica Braque me estendeu, né, para estar contigo aí batendo esse papo, né? Como nós sempre falamos, a gente procura estender aquilo que a gente sente no nosso coração, né? Então, como você colocou, né, a Daniela, pode me chamar de Dani, né, como eu gosto de ser chamada, nada contra o Daniela, jamais, né, mas é algo assim que me sinto mais pertinho das pessoas, né? E como você colocou, a gente tem muitas coisas, né? Nós somos mães, somos filhas, né? Servas do Senhor, como você colocou. E eu acredito assim que sendo uma mulher, nós temos muita gratidão a Deus por Ele ter dado esse dom a nós, né? Não só a questão de um ser diferenciado, como a gente sempre diz, mas saber que nós temos algo para transbordar na vida do outro e a nossa experiência também como mulheres, né? Por isso esse grupo lindo também que foi formado também, né, com esse intuito dessas histórias, de contar realmente o que acontece com a gente, que as pessoas às vezes acham, é só comigo que acontece, é só comigo que só eu sou a premiada para tudo, não, né? Muitas pessoas têm um caminho marcante na sua vida, né? Então, acredito que todos nós estejamos aqui com um propósito lindo, né? Mesmo diante de todas as dificuldades, objeções da vida, as alegrias, a gente precisa transbordar isso tudo de uma forma linda na vida do outro também, ensinando, aprendendo, né? Exatamente. Então, e esse título de Essencialmente Nós? O que vem dizer esse Essencialmente Nós?
Poderia ser essencialmente eu, mas eu trabalho muito na questão de estarmos, né, em comunhão, estarmos unidas, né? Sozinhos a gente não é nada nesse mundo, né? Até para um passo a gente tem que ter algo que nos mova, né? Então nós não podemos estar sozinhos. E o essencialmente como eu escolhi, no sentido assim, de transbordar realmente aquilo que a gente tem por dentro, não só por fora, né? Porque muitas pessoas avaliam a gente somente pela aparência externa, por muitas coisas que se visualiza, né? Uhum. Mas, no entanto, nós temos que realmente transbordar aquilo que está aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, né? E ontem, como nós batemos um papinho, né, para trocar umas ideias e tal, eu realmente fiz uma avaliação, né, do que muito tempo na minha vida, hoje, daqui uns mesinhos, aí eu completo 48 anos, eu vivi muito assim, pensando somente no outro, né? No sentido assim, não deixando a minha essência fluir, sempre pensar o que, que o outro iria pensar, eu estar fazendo aquilo, eu praticando aquilo, daquela forma, né? Nunca avaliei realmente dizer assim, nossa, mas o que, que eu penso sobre? O que, que eu quero sobre, né? E claro que nesse caminho todo a gente também enfrentou situações que poderiam ter sido muito melhores, né? A gente poderia ter vivido dias muito melhores, mais tranquilos, né? Uhum. Mas não, a gente acabou se, né, talvez devido a não visualizar isso, acabamos deixando de viver de forma mais leve. Uhum. O que foi que aconteceu? Como é que você chegou a esse essencialmente eu? Na realidade, assim, desde os meus 15 anos, eu iniciei a trabalhar, né? Comecei o meu trabalho. Na realidade, foi um desafio para mim, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito, assim, nossa, conversavam comigo, eu ficava vermelha, né? E assim, eu queria me esconder. Aquilo para mim era, nossa, era muito difícil, né? E eu sou muito grata aos meus pais, que foram pais maravilhosos, né? Hoje eles não estão mais aqui. Porém, meu pai, ele era, assim, bastante rude, né? Então, até essas crenças limitantes, esses medos que a gente tem, muitas coisas que a gente carrega na nossa vida, hoje eu entendo que eu poderia ter liberto disso, né? E, e o pai, ele era muito assim, repreensivo. Ele, como eu fui a primeira filha, então tudo ele queria me proteger, me guardar, enfim, né? E o que hoje eu percebo? Que eu fui, tipo assim, eu não conseguia deixar a minha opinião fluir, e isso foi levado para muito tempo na minha vida, né? Mas isso eu perdoei ele, na realidade não foi uma coisa, era um jeito dele, né? Do jeito dele ser. E só que eu também me senti muito reprimida, sabe? Eu guardava muitas coisas, né? Uhum. Eu não falava aquilo que realmente eu sentia, né? Então, nesse caminhar ali, eu tive que me libertar de muitos medos, até de conversar com as pessoas, né? Uhum. Porque hoje a gente, né, flui, graças a Deus, consegue conversar, consegue conduzir, né? Porém, foram momentos bem difíceis. E nesse caminhar, então, eu, através da venda, né, que hoje todos nós somos vendedores, né, do nosso trabalho, da nossa vida, das nossas projeções, né? Da nossa própria imagem. Imagem, com certeza. Então, eu comecei a melhorar, né, essa parte de timidez e tudo mais. Então, sou grata até à pessoa que me deu a oportunidade de trabalho, porque, como ela me dizia sempre, né, Dani, eu quero ver você voando na tua vida, né? Eu quero você uma pessoa maravilhosa e quero te dar uma oportunidade, e assim eu comecei. E sempre trabalhei com pessoas, né? Então a gente sempre estava relacionado, sempre ou no comércio, ou no varejo, ou na questão da indústria também. E, essa questão da essencialmente ser a gente mesmo, eu, na realidade, eu tive muitos momentos da minha vida que eu busquei, tipo, fugir de algumas situações, né? Uhum. Então, a gente, por exemplo, assim, como nós comentamos, eu tive um problema, assim, de tomar muita medicação sintética devido à ansiedade,
devido à questão de peso, né? Então, num certo momento da minha vida, eu comecei a buscar fugas, né? Fui refugiando algumas coisas e fui descarregando, né? Na comida, no alimento, no doce, enfim, né? E, e acabei, claro, aumentando o meu peso, né? Eu cheguei a 124 quilos. Então, assim, hoje, quando a gente conversa com muitas pessoas, a gente vê, assim, sente nelas aquilo que eu sentia na época, né? A gente acaba se escondendo, não quer mais se arrumar, a gente perde a autoestima, né? As pessoas começam a te olhar assim com olhos sempre te julgando, né? Por como que você chegou assim, como é que tu ficou assim, por que que tu ficou assim? Mas muitas vezes as pessoas não têm aquela questão de talvez ouvir por quê, né? Um toque mais sutil, né? Não precisa ser ofensivo. Então, assim, eu comecei a me esconder nas situações, a não querer mais sair, não querer mais conversar com as pessoas, né? E essa questão da medicação também foi bastante abrasiva para mim, no caso do meu organismo, né? E a gente sabe que sempre levamos a ter problemas, efeitos colaterais, então não veio ao caso, né? Mas no sentido assim, na questão de não ser realmente aquela pessoa que eu deveria ser, que era eu, né? Eu deixei de me ver diferente. Então, chegou ao ponto de que com medicação não adiantava, com dietas, enfim, naquele momento, mas eu não procurei conhecer o meu interior naquela fase da minha vida, né? Talvez, então, se eu tivesse pensado, eu vou buscar tratar o meu emocional, vou buscar recursos mais leves, né? Eu já fui muito direta, né? Eu fui buscar um recurso cirúrgico, né? Sim. Então, Antes claro, te de, coloquei antes Deus de... no caminho. Pode falar. Olá, olá, Tiamara. Sim, que vamos recapitular um pouco, porque você aí soltou coisas super importantes. Você primeiro falou de como era o seu comportamento, né? Bem mais uma pessoa mais tímida, mais retraída. Logo depois, você falou de que você chegou a pesar 124 quilos. E já com esse comportamento de ser mais tímida, já entrou como mais ansiedade, ou seja, vontade de não sair, vontade de não falar, todo esse processo, né? Quero frisá-lo porque é muito importante, porque logo vai vir a transformação, né? Quero frisar justamente por isso, porque vai vir esse momento mágico, né? A gente passa por esse momento de dor, mas vai vir também esse momento desse, vamos dizer assim, desse despertar. E você tá enfocando em algo que é muito importante, né? Você começou a falar, se eu tivesse voltado para essa minha essência. Então, daí, por favor, continua. Sim. Então, hoje nós descobrimos que realmente, se a gente for para nossa essência de verdade, a gente começa a visualizar algo que possa contribuir de forma muito mais leve na nossa vida, né? Desculpa. E assim, como nós comentamos, eu fui buscar a cirurgia para quê? Para que eu imaginava, nossa, eu vou com a cirurgia, eu vou emagrecer, vou ficar bem, enfim, isso talvez eu pensava, né, na questão física, né? Talvez vai mudar minha vida, né? Talvez isso vai ser o que vai ser transformador, né? Claro que foi, né? Foi, a gente teve uma melhora maravilhosa, né? No sentido de bem-estar, porque realmente eu buscava o bem-estar em virtude de alguns problemas físicos, né? Como pressão alta, como a gente começa a ficar com dores nos joelhos, a gente não consegue fazer exercício, né? Então tudo isso dificulta uma caminhada, subir uma escada, enfim, né? Mas a gente sabe que hoje estão outros problemas também muito sérios que acontecem quando a gente está com obesidade, né? Então, procuramos, claro, a questão é muito a prevenção, mais prevenção do que ter que apelar para recursos maiores, né? E então, nesse momento ali, o que que aconteceu? Eu fiz, claro, foram momentos maravilhosos, eu tive dificuldades bastante no começo, até a gente se adaptar a comer pouco, a não comer certos alimentos, né? O que mais me desafiou muito, assim, foi muito desafiador,
foram os primeiros 15 dias que, na realidade, eu tinha que programar o meu despertador para cada 15 minutos eu estar tomando aquele copinho lá de líquido, né? Então, nossa, era das 8 da manhã às 11 da noite aquele despertador tocando. Quando passou esse período ali, eu disse, nossa, que libertação, porque isso é muito chato. Porque a gente... período, Dani? Os primeiros 45 dias são os mais sofridos, né? Na realidade, a gente passa 15 com líquido, 15 com pastoso, né? E depois a gente começa 15 dias com sólidos, né? E é ali que começa a integração. Mas para muitas pessoas é tranquilo, para outras a gente tem entalos, a gente tem crises, às vezes, a questão da, como que eles chamam, dumping, né? Que a questão do açúcar. Então, o desafio maior para mim foram os 4 meses que eu passei sem açúcar e sem sal. Eu era movida por açúcar, né? Então, era uma formiga e foi bem difícil. Mas eu venci, sabe? Eu digo, nossa, não sei como é que eu passei 4 meses sem sal, que eu era uma pessoa que, assim, ó, na mesa tinha que ter o potinho de sal para suplementar o alimento, né? Então, desde aí são coisas que parecem tão simples, né? Tão corriqueiras, assim, né? Mas que para mim foram desafiadoras. Sim, e sobretudo porque você está falando duas coisas que são muito importantes, né, Dani? Você fala dessa adaptação física, mas isso também fala dessa adaptação emocional, né? Porque tem que trabalhar as duas coisas, não só essa parte física, mas também essa parte emocional. E assim, quando elas caminham juntos, vamos chegar ao que é isso, esse essencialmente, né? Nessa essência. Você estava comentando, né? Que os primeiros 4, 3 meses foi um período mais complicado, nesse período de adaptação. E conta para a gente, Dani, como é que você conseguiu ir levando isso? Como é que você trabalhou essa sua parte emocional para conseguir superar tudo isso, né? Porque você vinha buscando essa mudança física e esperava que essa mudança física também levasse a essa mudança de dentro para fora. Conta pra gente, como é que foi isso? Sim, na realidade, assim, que ela até foi bastante, como eu vou dizer, geralmente nesses tratamentos, a gente faz um tratamento inicial, né, com psicólogos e tal, para se preparar para esse momento, né? Como a Sandra ali, a nossa consultora de bem-estar, também psicoterapeuta, comentou, né? Temos que estar conscientes daquilo que a gente está fazendo, né? E eu fui muito crente nisso, né? Eu fui, assim, fui com tudo, a minha cabeça foi, não, é isso que eu quero e eu vou fazer, independente dos desafios que vão ocorrer, né? Então, eu estava preparada e coloquei, claro, tudo diante de Deus primeiramente, né? Que eu disse para ele, ó, se é para dar certo, que dê certo do começo ao fim, né? Porque eu tive já colegas que tiveram problemas sérios e pós-cirurgia, né? Então eu não queria isso para mim, né? Não era só a questão aparência, era realmente ter uma vida nova, né? E nessa época eu assim até tive o convívio eu tive a participação com psicólogos, acompanhamento e tudo mais, né? Mas o processo aqui na minha região, na escolha que eu fiz, não era intensamente. Então foi assim, você está consciente, faça e saiba das consequências, né? Então, mas eu queria tanto aquilo era para mim, foi uma decisão muito importante, né? E claro, todo esse processo, a melhora, a questão de peso que diminuiu, a alegria que veio de novo, né, na minha vida, porque realmente eu me senti muito feliz, a minha autoestima foi lá em cima. Não somente isso, mas daí muitas outras coisas também melhoraram, né? Relacionamento com esposo e tudo mais, porque a gente sabe, né, que a mulher, ela preza bastante, né? Estar bem, como você diz, né? Então, foi assim, foi mágico. Para mim, eu digo que foi um momento da minha vida, um dos melhores momentos da minha vida, depois, claro, de ser mãe, do casamento, né? De todos os momentos que a gente passa como mãe, né? Como mulher, enfim. Mas, assim, foi algo transformador para mim. Mas, claro, como tudo tem as suas coisas boas, tem momentos que a gente também, né, sofre algumas situaçõezinhas e em questão não só do peso. Então, naquele momento, assim, de estar bem, de estar feliz,
sempre trabalhando, procurando trabalhar em algo que eu amasse trabalhar. Então, em todos os momentos que eu passei de trabalho também, eu sempre me doei muito, sempre... Assim, eu sou uma pessoa que amo fazer o máximo pelo próximo, sabe? Eu tenho um coração muito grande. Porém, às vezes, esse coração também me permite não dizer não para algumas coisas, né? Então, isso eu tenho trabalhado bastante em mim, Uhum. porque eu sou, assim, apaixonada pelo que eu faço hoje, sempre fui pelo que eu fazia antes também, porque realmente eu sempre estava em meio de pessoas, né? Então, e sempre buscando relacionamento, nunca, só que aquela fase que eu passei, graças a Deus eu venci, né? Uhum. De estar querendo me esconder de tudo e de todos, né? E como a gente colocou ali a questão de mãezona, realmente eu sou mãezona mesmo, isso é favorável, mas é desfavorável em alguns momentos. Talvez algumas coisas também eu deixei de fazer com o meu coração, no sentido assim, de fazer a minha essência, de viver a minha essência, né? Exato. E o último trabalho que eu tive foram também com um grupo de mulheres, também a gente sempre envolvida com consultoras de bem-estar, né? Eu trabalhei 10 anos nessa empresa. E com a pandemia, né, nos últimos 2, 3 anos ali, a gente teve um baque ali, né? Muitas pessoas, Sim. principalmente mulheres, né? Além de a gente, digo, perder o trabalho, enfim, muitas abriram mão em virtude de filhos, não tinha com quem deixar, né? Então foi bastante marcante esse momento da pandemia, né? Sim. E então o que que nós vimos? A questão assim que eu também aconteceu nesse mesmo momento, né? Bem no início da pandemia, né? E a gente venceu, né? Também, claro, mas foram momentos que, né? E ali, mesmo eu, diante de todo o bem-estar que eu estava, feliz, né? Com a questão do peso, assim, tudo melhorado nesse sentido, como se fosse assim, um corte de laços também, né? A gente não estar mais conectado com aquelas pessoas, na questão de renda, enfim, de plano de saúde, né? Ter um salário, entre aspas, né? Fixo ali, que te dava uma segurança, né? Então, eu, claro, me obriguei a fazer algo, disse, vamos buscar algo novo e tal, né? E me surgiu uma oportunidade maravilhosa que eu também pedi a Deus. Então, nesse processo todo, eu trabalhei a minha parte emocional, sim, nesse Sim. período, né, da cirurgia em si, mas não foi tanto quanto deveria, né? E a gente sabe que, às vezes, tem momentos que pessoas que fazem cirurgia, ou elas, tipo assim, têm problemas de voltar ao peso, porque não se cuidam, no sentido da alimentação, outras por causa da própria do próprio emocional, que não é trabalhado, né? Uhum. Então, isso também acaba depois te tirando, voltando tudo aquilo que tu É, vivenciava, né? exato. Efeito Alguns, reverso. algumas pessoas vão para o vício também, né? Então, não querem comer porque às vezes entala, vão para cerveja, vão para o vinho, vão para vícios de cigarro e tal, né? E não era isso que eu queria, né? Eu queria uma vida plena com saúde. Então, buscávamos um bem-estar saudável, né? E só que nesse meio tempo, com tudo que aconteceu na pandemia e tal, eu acabei tendo algumas situações familiares também. E como a gente não tem mais a mãe, o pai, eu também quis assumir, né? Eu quis doar-me novamente, né? Sim. Quanto à questão de abraçar, né, a minha irmã em questão de separação e tal, isso foi bastante, me abalou bastante, né, eu consegui, claro, a gente conseguiu ajudar ela, tudo, mas como eu te falei, a gente sempre buscava cuidar do outro e não cuidar da gente, né, Uhum. então chegou um momento que sobrecarregou para mim também a situação, né, e ali que eu me vi com crises de ansiedade novamente, né? Com crises de insônia. Então, assim, como a Sandra colocou, a gente tem que ser positivo, a gente tem que tirar o negativo da nossa vida, né? Independente da situação. Temos que acreditar sim que vai dar certo, né? E, menina, eu passei momentos assim que eu disse, não, eu não quero isso para mim, porque eu já vivi isso, né? Questão de não dormir várias noites,
aquela palpitação no coração que cheguei aí para o hospital achando que eu estava infartando, né? E Sim, era tudo crise de ansiedade. Então, talvez tenham mulheres que estão aqui que também passaram por momentos assim na sua vida, né? E tem muitas, e hoje a gente está, sim, buscando, né, melhorar nesse sentido para não cair, né, na depressão, nas crises de ansiedade. E o que nós precisamos? Entender aquilo que está acontecendo com a gente, né? Então, eu fui buscar realmente ajuda nesse sentido. Por que estava acontecendo de novo? E daí, o que estava voltando para mim? De novo, a vontade de comer doce, né? A comida nem tanto, mas o açúcar, eu sabia que o açúcar me fazia muito mal, né? No sentido, assim, de... A gente sabe que ele faz, né? E outras coisas mais, né? Que a gente começa a vivenciar que a gente não quer vivenciar. Então, eu tive que buscar ajuda, e eu disse para mim mesma, olha, eu não quero depender mais de medicação sintética, porque foram 18, 19 anos vivenciando com isso, né? Por mais que me ajudou, mas ao mesmo tempo também eu tive bastante efeitos colaterais, principalmente efeito sanfona, né? Então eu emagreci, engordava, tanto que cheguei em um ponto que, né, de 10 quilos que eu perdi, eu readquiri 20, voltei a 20. Então, assim, foi um processo bem difícil, né? Mas, tomando como referência essa essência nossa, eu pedi a Deus, né? Disse, Deus, eu não quero depender de medicação sintética, tu me apresenta algo que possa me ajudar a trabalhar o meu ser, a trabalhar a minha vontade de ter vida, de transbordar essa vida que eu, né, tive nesse período, mas ao mesmo tempo de forma natural. E creio que as pessoas e muitas coisas acontecem porque nós somos oração de alguém, né? Então, alguma coisa acontece para nos mostrar, né? com certeza. Então, conheci, né? Então, uma pessoa, uma amiga me apresentou a Doterra, óleos essenciais, e foi aí que eu descobri Espera um momento, algo por muito favor. especial. Antes de você entrar aí nessa parte que é super mega interessante, vamos dar uma olhadinha aqui, Dani, por favor. Vamos ver o comentário das meninas aqui. Vamos ver aqui que Uhum. tinha comentários. Bem-vinda, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos ver aqui. Aqui está a Xiomara, querida. Xiomara de Venezuela, nossa querida embaixadora. Tá cortando, Keila, não sei se é a minha conexão, mas... Eu estou escutando bem. Aí está aqui de Itália, Soimara. Guilhermina, nossa querida Guilhermina, que é embaixadora de Equador. Ela nos cumprimenta e nos diz que vai estar aí no Brasil. Olha só, Dani, ela vai estar no Brasil, em Brasília, minha amada Brasília, sou de Brasília, no dia 20 de julho, e o Encontro de Mulheres de América Latina e Caribe. Ela nos Olha está que show. convidando, nos está convidando. Ah, Bom, gratidão. aqui, todas convidadas, na verdade, Dani. Está aqui também Sandra, que comentou, né? Reprogramar a mente é essencial, exatamente, você deixou bem claro isso, né? Está contando esse seu processo de quanto é importante também cuidar dessa parte emocional, de cuidar da nossa mente. Vamos ver mais aqui. Sandra também te diz que você é uma guerreira. Obrigada, Sandra. Tá aqui Gisele, querida, também. Da Gisele mesma faz forma. parte da nossa equipe, com Histórias para Contar Brasil. Mônica também, Mônica querida, que também te convidou, faz parte da nossa equipe. Bom, a Cristiane comenta, Dani, grande exemplo em tudo em nossas vidas. Aí, um montão de coração. Cristiane, amo. Sandra aqui mais uma vez, a Dani é um ser humano mais incrível do mundo. E Sandra Nossa, sigue fiquei dizendo, emocionada pelo comentário. e ela continua, temos que aprender a trocar os vícios negativos por positivos. Isso é fantástico. Tem sim o negativo, risos é essencial. A Mônica aqui nos cumprimentando. Sim, Dani, pois todo isso desse processo, né, que é muito importante, tudo que você está falando, porque de reconhecer o momento que a gente está, de reconhecer nossas emoções,
Você frisou bem para as mulheres que nos estão acompanhando, o tanto que é importante a gente se escutar, o tanto que é importante a gente reconhecer no que a gente precisa melhorar, né? Você falou muito desse comportamento que muitas vezes temos de ser como que mais introvertidas, de ser mais tímidas, e a necessidade também de pedir ajuda, né? Você falou que chegou um momento que foi necessário pedir ajuda e você pediu, e agora você vai nos contar dessa parte, outra parte também muito importante desse processo, né? Qual é essa parte? Sim, como eu te falei, essa questão de Deus ter me apresentado, né, a do Terra, no caso, não, quem está aqui, se ainda não conhece, é uma oportunidade maravilhosa, no sentido de conhecer algo, um produto que vem da própria terra, né, que Deus deixou plantadinho ali no solo antes de nós mesmos estarmos aqui, e foi o que realmente transbordou na minha vida nesse momento, que foi nessa nova luta que eu iniciei na pandemia ali, que foi o que me ajudou a superar, né, essas crises de ansiedade, de insônia, porque realmente, como eu te falei, foi uma decisão de não buscar medicação sintética, né? Lembrando que Então, você bem sabia que era tudo isso, porque você passou 18, 19 anos nisso, né? Dando uma refrescadinha para as mulheres que estão entrando aqui agora, que a Dani nos está uhum, comentando, compartilhando essa, essa parte do que foi fazer um processo de redução de estômago, onde anteriormente ela chegou a pesar 124 quilos, e ela nos contou a importância não só dessa necessidade de chegar a essa cirurgia que é tão invasiva, senão também de como é cuidar desse processo que vai de dentro para fora para chegar no que é a nossa própria essência. E agora ela está comentando que chegou a passar momentos de ansiedade e com isso insônia também, e pediu ajuda. E agora ela nos conta disso do da terra, desse, como ela bem disse, que vem da terra e não nos está deixado pelo papai do céu. com certeza. Até eu esqueci de comentar nesse processo, antes da cirurgia ali, eu acabei tendo, infelizmente, né, a perda da minha mãe com um processo de câncer, o meu pai também com AVC. Então, quando eu tomei a decisão pela cirurgia, foi um momento difícil, porque eu tenho certeza que minha mãe, se estivesse aqui, ela não ia deixar eu fazer a cirurgia. Ela ia dizer, tu vai tentar de outras formas, né? Então, sempre lembrei muito dela em todos os momentos. Porém, a gente sabe que, né, algumas coisas nós temos que buscar diferente daquilo que os outros nos propõem, né? E essa questão da descoberta, então, dos óleos essenciais, da aromaterapia, na realidade foi buscar algo que pudesse me ajudar nesse processo, né, da ansiedade, insônia, e a aromaterapia me ajudou de forma incrível. E hoje, nossa, a gente tem testemunhos lindos de pessoas que também utilizam diariamente como estilo de vida, né? Buscando uma vida mais saudável, né? Buscando o natural realmente, né? Uhum. E essas pessoas estão testemunhando grandes respostas, né? Com filhos, com pais, com famílias. E a gente não pode omitir socorro, a gente precisa compartilhar tudo isso, né? E é uma honra a gente poder falar aqui com pessoas de todo mundo, né? Que com certeza vão ter, se não tiveram ainda oportunidade, vão ter contato, porque realmente a empresa, a Doterra em si é uma empresa internacional, né? Americana, e ela está aqui no Brasil hoje há 5 anos, então muito poucas pessoas conhecem. A gente já ouve falar muito, mas muitas pessoas ainda não tiveram contato com a pureza dos óleos essenciais que a Doterra oferece, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu primeiro quis conhecer, né, usar o produto, realmente ver se fazia efeito, né? Porque a gente confia desconfiando, embora embora Tá ele certo, Dani, porque logo agora você fala sabendo, experimentado, experimentou e sabe perfeitamente. Isso é maravilhoso. Ou sim, seja, você é o testemunho disso, né? É muito importante isso, ser testemunho, e você é, com a sim. sua história. Somos produto do produto, né? Quem sabe se eu tivesse conhecido a Doterra antes, que não existia aqui no Brasil ainda, eu não teria
partido para a cirurgia, né? Teria tratado meu emocional, enfim, né? Mas, como a gente sempre fala, tudo tem tempo para tudo nessa vida, né? Então, nós sabemos que existe o tempo correto para as coisas e era o momento que tinha que acontecer. Então, precisava passar por isso, né? Foi o teu processo, E Dani, foi o teu isso. processo. Uhum. Então, tanto no físico, principalmente, porque eu também tive algumas sequelas na questão pós-cirúrgica, na questão de intolerância à lactose, né? Algumas situações gástricas também, que a gente sabe que pode decorrer, né? Uhum. Mas principalmente o emocional, né? O emocional foi esse momento que me abalou bastante, mas eu consegui. E foi muito rápido, sabe? Porque, como eu te falei, foram 18 anos usando medicação. E ali em 3, 4 noites, não é para vender, não é para querer realmente falar, nossa, parece mágico, né? Mas eu usei a lavanda com frankincense, com o balance, e em 4 noites eu tive uma resposta incrível na parte da ansiedade, do sono, sabe? E eu disse, meu Deus, isso é maravilhoso, não tem explicação, né? E ali eu comecei realmente a querer conhecer um pouco mais e me aprofundei mais, né? Com cursos de aromaterapia, para conhecer e poder falar um pouco melhor dos óleos essenciais, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que a empresa também, ela ofereceu uma oportunidade de negócio, né? Então, ao mesmo tempo que eu tive resposta para minha saúde física e emocional, eu também tive resposta para minha saúde financeira, que naquele momento também estava abalada por causa da pandemia, né? Uhum. E a gente vê também, como eu falei, muitas mães, muitas mulheres hoje, às vezes abrindo mão dos seus trabalhos, porque tem, né, os filhos pequenos, muitas vezes, né? E outras também que querem, né? Pessoas que querem ter liberdade, que querem ter liberdade tanto geográfica como financeira, como de tempo também. Então, poder levar seu filho na escola, poder fazer as suas atividades, e não somente ficar preso aquelas horas lá que tu sai de manhã, volta à noite, teu filho cresce. Eu passei toda essa minha fase da minha filha, que hoje eu curto mais ela, que tem 20 anos, do que quando ela tinha 5, 6 anos, né? Por quê? Hoje eu tenho essa administração do meu tempo, né? Então, Deus me presenteou com 3 presentes muito grandes, que foi a recuperação, né, da saúde física e emocional, mas também dessa questão de trabalho, né? De poder proporcionar, cuidar da minha casa, fazer muitas coisas, tendo essa liberdade geográfica, financeira, enfim, buscando mais, né? E também E que toda mulher merece, né, Dani? Toda mulher merece isso. com Esses 3 aspectos que certeza. você está falando, nós mulheres merecemos, com toda Claro que a certeza. gente não diz assim, ai, larga tudo hoje, larga tudo, larga seu trabalho e vem. Não, mas você pode agregar junto e também fazer algo especial para tua vida, que daqui a pouco tu pode abrir mão desse trabalho e pode se dedicar mais à tua casa, à tua família e tudo mais, né? Então a gente busca isso por vidas, por cura, né? Por transformação e também buscando a prosperidade, né? Então, nesse sentido. E trabalhamos com mais alegria, com mais foco, com mais concentração, porque a gente sabe que o produto em si nos ajuda para isso, né? A vencer medos, a tirar, a exterminar a procrastinação, sabe? Porque tem olhos que trabalham até isso, né? Deixar a gente, vai, dá o passo, faz as coisas acontecerem. Então, porque eles trabalham realmente muito, muito mental e emocional. E eu sou muito grata a Deus por ele ter me apresentado, porque eu creio que sim, não foi ele, né, que colocou aqui exatamente, mas ele me apresentou pessoas que estavam relacionadas com né, com essa dádiva da terra, né? Então, nossa, hoje eu assim, como eu digo, eu sou uma pessoa antes dos óleos essenciais e uma pessoa depois dos óleos essenciais, Que porque bonito. realmente foram transformadores, né? E grato também porque todas as vivências que eu tive não foram à toa, mas que sejam talvez uma história que possa inspirar mais pessoas a não perderem, né? Não perderem a fé, não desistirem muitas vezes até da vida, porque às vezes a gente chega né, nos nossos clientes, nas pessoas que a gente se conecta e as pessoas estão à beira de um abismo, né?
E se a gente tiver uma solução para que essas pessoas retomem suas vidas, retomem suas relações com sua família, não tem valor que vá pagar isso, né? Exatamente. Vamos recapitular um pouquinho para as mulheres que estão aqui acompanhando. Dani está contando a história dela simplesmente surpreendente, muito emotiva também, Dani, é muito bonito. Tudo isso que você começou a contar, sobretudo, me parece muito interessante ressaltar comportamento como que mais tímido, mais retraído, com toda essa história de 18, 19 anos tomando medicação, ter sofrido de ansiedade, de insônia, ter tido esses 124 quilos, ter passado por essa cirurgia no estômago e passar por esse processo de dentro para fora. Durante também esse processo, você perdeu sua mamãe, seu papai, e você continuou, você fala muito de Deus, né? Transmite essa espiritualidade, essa conexão, que também é muito importante. Você demonstra essa força, né, com esse testemunho que você acaba de dar, que apesar de passar por tantas coisas difíceis, crer em você mesma, ter essa conexão tão bonita com Deus, te ajudou a resolver aspectos muito importantes de nossa própria vida. Falo também de mim como mulher, né? Essa parte emocional, essa parte física e essa parte também financeira. Não, quem de nós não quer estar bem nesses três aspectos? E é necessário ter esse equilíbrio em ambas partes. Não só posso estar bem emocionalmente e, né, financeiramente não, né? É necessário ter esse equilíbrio. Você fala da importância que foi para você o tema, né, das aromas da terra e de como você conseguiu vencer todo esse processo. Fico emocionada porque eu, como mulher, eu sei também o que é tudo isso, e me parece bonito trazer isso aqui. Certeza, você antes disse, né? Tomara que isso seja inspirador, motivador, lógico que sim. Eu falei para você que o Brasil merece escutar essa história, por isso eu gosto tanto desse espaço, porque você se demonstrou frágil, uma mulher de carne e osso, e hoje, e não posso deixar de te dizer, Dani, você é lindíssima, 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 você está excelente. Você disse que vai completar 48 anos, você tá muito, 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 muito bem. Assim que para mim também é um honor escutar a sua história, porque também me toca aqui, também como mulher, como mãe, e considero um presente ter escutado sua história, e aqui vai ficar gravado esse presente para mais mulheres no mundo possam também escutar, né? É realmente o que é voltar para a nossa própria essência, né? Que é muito mais dos nossos quilos, é muito mais do que a nossa cor, é muito mais do que o nosso cabelo, é muito mais do que isso que a gente vê, muito, muito mais, né? Essa conexão tão pura, que você deixar ela bem clara dessa conexão e nada, vamos dar continuidade, já estamos aqui. Ah, nos disse Karina, bonita mensagem de mulheres valentes. Felicidade, mulheres. Obrigada, Karina. Graças a você que nos proporcionou com a sua bendita ideia de montar esse projeto na pandemia. Assim que, obrigada a você. Dani, essa frase, celebre quem você é, valorize suas conquistas, construa o futuro que você merece, de Mel Robbins. O que disse essa frase para você, Dani? Na realidade, esse tempo todo que eu vivi antes, né, dessa transformação, eu não tinha hábitos de celebrar somente coisas maiores, né? Uhum. E hoje nós sabemos que desde o respirar a gente precisa celebrar, né? Então, se estamos aqui vivos, vivas, é porque Deus realmente tem um propósito muito grande em nossas vidas, né? E a gente precisa realmente transbordar na vida do outro. Então, celebrar a tua pessoa, o teu ser, assim como ele é, essencial, né, para você primeiramente, independente do que as outras pessoas vão achar, vão falar. Então, hoje eu tenho
assim, uma alegria muito grande que eu estou aprendendo a dizer não, né? Então, abrindo mão de algumas coisas por mim, né? Não somente querer agradar o outro ou pensar que não vai magoar o outro, porém eu preciso estar bem para poder ajudar o outro, né? Então, primeiro, como a gente sempre trabalha muito com as meninas em nossos momentos, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, para que tu possas, né? Ajudar o outro, né? A própria história do avião, né? Você tem um filho do teu lado, primeiro você tem que colocar a máscara num acidente aéreo e depois colocar no filho, porque senão não, vai acontecer algo, né? Que não vai ser, você vai e o filho vai ficar. Então, assim. Chegará um momento, né, que mesmo que você queira, não vai poder. Verdade. Então, esse celebrar realmente quem você é, de todas as formas, né? Como você disse do cabelo, né? Algo que eu senti muito, mas eu digo que a aparência não tem valor nesse sentido quando a gente busca a nossa essência realmente, porque eu perdi praticamente todos os meus cabelos pós-cirurgia, né? Então eu tinha um cabelão também, eu amava, só que ali mostrou que não é o cabelo que vai mostrar quem eu sou, né? Então hoje eu aprendi a me gostar com menos cabelo, né? Com mais com pele mais flácida, com algumas sequelas, né, da cirurgia, porém, eu penso mais aqui no meu ser realmente, né, na minha essência de vida, na minha essência como pessoa, né, valorizar as conquistas que a gente vem trazendo, né, não só conquistas visíveis no sentido assim, conquistei um carro, conquistei a minha casa, ou enfim, sonhos, né? A gente não pode deixar de sonhar também, porque muitas pessoas, diante de muitas situações, acabam esquecendo de sonhar, esquecer de buscar os seus sonhos que estavam talvez guardadinhos. Então, hoje eu tenho retomado muitos sonhos meus, né? E a própria empresa essa me proporcionou esses sonhos serem retomados, serem trazidos de volta, né? E todas as conquistas, independentes se elas foram mais difíceis ou menos, elas têm que ser valorizadas, porque aqui vai trazer o nosso crescimento como pessoa, como profissional, né? E também construir, né, um futuro próspero, um futuro que eu possa olhar para trás daqui uns anos e dizer, nossa, aquilo que eu construí foi com esse amor que eu transbordo, né? Então, é isso que marcou muito nessa frase que eu compartilhei com você. E a gente fazer com que as pessoas também tenham esse desejo, ajudar as pessoas a terem esse desejo, a jamais desanimar, primeiramente acreditar sim em si e acreditar nas pessoas que podem te ajudar a chegar lá, né? Talvez nós aprender a ouvir mais, a ouvir aquilo que o outro quer nos dizer e tirar, né, através disso, um aprendizado para que sejamos ainda melhores, né? Até a gente não comentou, mas eu parabenizo vocês, né, pelo grupo, por isso estar acontecendo em todo mundo, porque é um desafio, né? Hoje, claro que isso tudo é online, vai iniciar os encontros de vocês, como você disse, presenciais, né? Mas esse período da pandemia, a gente realizou muita coisa mesmo presencial, muitas visitas, né, muitas conexões, porque as pessoas nos permitiam. Porém, a gente sabe que hoje o online ele é muito mais fácil, tu não precisa sair de casa, tu não precisa se arrumar, tu não precisa, né? Só que ao mesmo tempo também é necessário, né, essa questão da energia das pessoas, o transbordar, o abraço é muito importante, né? Então, assim, que bom que estamos retomando o presencial. Eu sou testemunha viva do presencial, porque eu amo presencial, tenho dificuldade do online, tanto que nós temos alguns trabalhos realizando aí para conexão online, mas eu protelo quanto mais possível. Se eu tiver, conseguir estar presente, melhor, né? Com certeza. Então... Tocar, estar perto, poder abraçar, como você está falando, é verdade que isso não tem preço, é muito melhor. Não tem, né? Então a gente também, hoje eu estou muito feliz porque nós também construímos um grupo, né, aqui que chama-se Bem Viver, que esse grupo também tem o objetivo, né, de unir mulheres
empreendedoras, né, que assim gostam desse mercado de saúde, bem-estar, né, que buscam realmente ter essa relação. E dessa união, a gente começou com algumas mulheres aqui. Eu também melhorei a minha fragilidade do não, né? Então eu sei que eu posso contar e estamos rodeadas de pessoas que estão ajudando, que estão levando para mais pessoas. Então a gente precisa duplicar tudo isso, não pode se guardar só com uma pessoa, né? Uhum. E isso está sendo bem libertador para mim também, porque a gente sabe que tem pessoas maravilhosas ao nosso lado, né? E com propósitos também em prol do desenvolvimento, tanto humano, pessoal, profissional, por mais saúde física, emocional, financeira também, né? Sim. Então eu considero isso como um presente de Deus, né? Para todos nós. Que bom, realmente, um presente de Deus. Exatamente assim. E Dani, como a gente faz para te encontrar? Então, né, estamos aqui abrindo, quem desejar conhecer um pouco desse universo, conversar com a gente, né, estar se conectando nesse mundo das dádivas da Terra também, para, se puder, ser útil, né, para a sua saúde física, emocional e financeira, né. Eu tenho meu Instagram aqui, né, o @DaniStepani. Também tenho os meus contatos ali na bio também, né? Então, a nossa missão maior é poder compartilhar aquilo que fez bem conosco, né? Tanto proporcionando para as pessoas terem acesso a esses produtos maravilhosos aqui, né? Que são gotinhas que salvam vidas, que transformam vidas, né? Então, através da aromaterapia, nós podemos sim ter soluções naturais aí para a nossa saúde. E também, ao mesmo tempo, para aquelas que desejam empreender, desejam ter, né, mais uma fonte de renda. Hoje nós temos muitas mulheres, não só no Brasil como no mundo, que trabalham exclusivamente com doTERRA e estão, né, transformando e transbordando em muitas vidas, porque não é sobre nós, e sim sobre o outro, né? Nós estamos aqui com a missão de transbordar a vida do outro, consequentemente a nossa também será transbordada, né? Então, a doTERRA tem uma história muito linda, princípios muito lindos e uma missão grandiosa de ajudar a curar o mundo, né? Então, em todas as instâncias, né? E isso foi o que me levou, né, a minha missão de vida realmente. Então, Fantástico, né? convido a todas para fazerem parte desse mundo lindo e esse movimento também transformador. Bonito, ótimo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Alguma das meninas que aqui estão, se querem fazer alguma pergunta para a Dani. Dani, já vamos terminar esse momentão. Que mensagem você quer deixar para as mulheres que estão te escutando? Gostaria que você enfocasse justamente nessa importância, né, de ter esse equilíbrio, né, desse cuidado tanto físico como emocional e também como financeiro. Eu acredito, assim, que a mensagem que eu deixo sempre, né, é essa paixão realmente por liberdade, por vidas, por cura, por transformação e prosperidade. Então, as pessoas não devem deixar os seus sonhos morrerem, né? Independente, não só mulheres, como vi que tem homens também que estão aqui conectados, mas a gente precisa sim, né, amplificar as nossas ligações entre a nossa memória, as nossas emoções e as nossas atitudes, né? Porque nada adianta eu fazer uma mudança interna, buscar a minha essência, já tenho todos os recursos e não dar o passo, né? Como a gente diz, dar o passo que Deus dá o chão. Então, assim, você precisa ter atitudes, né? Não adianta, eu posso fazer a cirurgia que vai ser transformadora para mim se eu não tomar atitudes posteriores a isso, né? Se eu continuar comendo, se eu continuar usando de açúcar, não querendo ter um estilo de vida saudável, nada vai adiantar, né? E não só para isso, não, para a nossa vida também, né? Para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Então, eu acredito que nós temos que, sim, ter
o coração aberto para receber tudo, mas nós temos que dar o passo e fazer, né? A atitude é o principal passo, é a ação, né? Movermos para a ação, fazer aquilo que realmente vai ser transformador. Exatamente. Bom, nós já vamos já terminando esse momento. Deixar aqui o convite para que mulheres brasileiras que queiram contar também uma história, como a Dani hoje nos presenteou com a história delas. Como tem que fazer, então? Entrar em contato com mulheres com histórias para contar, mandar uma mensagem aqui pelo Instagram ou pelo e-mail. Também tem página web de mulheres com histórias para contar.com. E que nos escrevam e que simplesmente dizer, quero contar minha história. E também outra coisa muito interessante é que Mulheres com Histórias para Contar também tem um espaço, Dani, que é especial também para os pais que têm adolescentes. Então, nesse espaço é convidado profissionais que venham falar de temas relacionados com a adolescência, justamente para ajudar nós, papais e mamães, e nessa fase, né, de tantas mudanças, tanto emocionais como hormonais, que passam os adolescentes. Então, também Mulheres com Histórias para Contar tem esse espaço para mamães e papais com filhos adolescentes. E também deixamos aqui. Amanhã também é dia, quarta-feira, de Mulheres com Histórias para Contar também. Alguma companheira, amanhã, não sei se está aqui meninas, Karina, que possa dizer amanhã quem é o país que vai ter como convidada uma mulher para contar a história. Bom, Dani, mais uma vez, muito obrigada pela tua abertura, muito obrigada por falar de sua essência, muito obrigada por deixar também da sua essência em nós. Muito obrigada, Mulheres com Histórias para Contar. O Brasil está muito agradecida também. Aqui chegou também tua essência. Assim que muito agradecida. Bom, está aqui já para terminar, Mônica, uma frase sua que foi espetacular. Dá o passo que Deus dá o chão. Bom, está aqui Karina também agradecendo. Bom, Mulheres com Histórias para Contar tem mais, ou seja, durante a semana, mais embaixadoras vão estar contando, recebendo mulheres que vão contar histórias. Assim que, Dani, um abraço muito grande, mais uma vez, Muito muito obrigada. obrigada. A gente segue em contato e é isso, mulheres, mulheres do mundo. Que a gente possa viver desde a nossa essência e deixar também um pouquinho nos demais, né? Isso é o importante. Quando a gente vive da nossa essência, a gente acaba também fazendo com que o outro viva da essência dele. Então, aqui é assim, mulher cheia de essência, de lavanda. A Dani gosta do cheiro de lavanda. Sim, Eu acho que eu gosto maravilhoso. eu acho que eu gosto de tudo que é lilás, sinceramente. O cheiro da lavanda, a cor lilás, o que Ah, transmite a cor lilás, acho que eu sou lilás, lilás, lilás. Bom, que um joia. beijo, Muito um obrigada beijo. a todos. Muito feliz pela oportunidade, muito grata, tá bom? Ah, E a todas sim, estas sim. mulheres maravilhosas aí, né, que transbordem realmente nas suas vidas aí, levando esse projeto de vocês lindo também para todos os pedacinhos do mundo, como a nossa missão da Terra, que cada casa tenha um óleo essencial da Terra para auxiliar na sua saúde, na sua casa, na sua vida. Volto a formular o convite para que você também venha fazer parte da nossa equipe, Mulheres com Histórias para Contar Brasil. Você sabe que você tem aqui as portas abertas, Dani. Assim que já não mais, que já estamos na hora. Um abraço grande. Obrigada Beijo. a todas as mulheres que estiveram aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Muito obrigada pela participação. E muitas graças, Karina. Um abraço forte. Obrigada.